Diretoria da AGB, Associação Gaúcha de Biodança, está muito feliz em tê-los conosco e por termos hoje, né, Mônica Filizola, nossa querida de Brasília, nos dando o prazer da sua presença, né? A Mônica é diretora da Escola de Brasília, escola, né, Sistema Rolando Toro. Tem 4 grupos, por isso que ela está nos dando o prazer da sua presença hoje, porque não tinha outro dia na agenda dela, né? Mas é com muita alegria que nós recebemos, então, a Mônica, e ela vai falar agora para nós, porque ela tem um currículo bastante extenso e todo um processo para apresentar para a gente hoje, né? Com o tema a dança dos signos, luz e sombra. É contigo, Mônica. Bem-vinda. Boa noite para todos. É uma alegria muito grande de estar aqui com vocês e uma alegria maior ainda de falar de um assunto que é apaixonante. Tá? Gratidão mesmo. Bem, eu queria falar um pouco antes de como é que surgiu esse trabalho. Foi na época da pandemia. Na época da pandemia, eu estava fazendo pequenas aulas com grupos limitados, com temas limitados. E meus temas já estavam se esgotando, porque a gente não tinha muito por onde ir. Aí eu já tinha muito tempo, eu tinha feito a dança dos signos, e a Cris Ayodelli disse, por que você não faz então luz e sombra? Porque se eu trabalhasse com os 12 signos, seriam 12 aulas. Eu queria fazer uma coisa mais reduzida. E luz e sombra trabalha com as polaridades, seriam 6 aulas. Aí eu achei, nunca tinha ouvido falar desse assunto, achei fascinante, fui procurar no YouTube, e vocês acham muita coisa com a Cláudia Lisboa. Ela aprendeu com a mestra dela e ela trabalha com luz e sombra, com as polaridades. E assim eu fiz o meu primeiro protótipo de luz e sombra. Deixei, passou a pandemia, deixei arquivado, deixei ali guardado. Mas foi uma coisa que assim, eu quero trabalhar mais um pouquinho com esse projeto, que eu acho que ele tem muito a ver com a biodança. Primeiro, porque a astrologia, ela fala da simbologia dos 4 elementos. Então, tem um caminho por aí. Vamos trabalhar com os elementos. Então, eu posso trabalhar o que luz e sombra tem e os 4 elementos. Aí eu propus a um grupo, que era um grupo intermediário. Esse grupo era um grupo pequeno, e eu disse, vou fazer um trabalho com esse grupo, e esse grupo eu deixo aberto para pessoas com experiência em biodança visitarem. E aí, o menor grupo se tornou o maior grupo, porque as pessoas começavam a se interessar. Aí se interessaram muito por astrologia. Bom, primeiro que vem a ser luz e sombra. A luz é aquele signo que está no ápice, no Sol, e 180 graus embaixo está a sombra dele, o signo oposto. Então, luz é aquilo que eu tenho consciência, e a sombra é aquilo que está oculto. Então, quando a gente trabalha a sombra, trabalha a polaridade. Então, eu vou começar a falar um pouquinho só para vocês terem ideia. Áries, qual é a polaridade de Áries? Libra. A gente tem falado muito que nós passamos agora por um portal, no dia 20, que tem Áries, que tem Marte, que abriu, e Áries é aquele que abre o caminho, é o impulso. E, antes de falar isso, eu quero lembrar que temos os 12 signos. Temos o Sol, que é onde você nasceu, mas temos os 12 signos. Então, primeira coisa, assim como também temos 4 elementos. Então, temos os 12 signos, temos 4 elementos. Então, quando a gente trabalha a polaridade, eu trago tudo isso para a biodança. É pura biodança, só que eu trago um conteúdo astrológico. Eu não sou astróloga, eu não entendo de astrologia, eu não faço mapa astral. Eu sou facilitadora de biodança. E como facilitadora de biodança, eu posso propor, pegar o conteúdo daquele projeto e fazer uma vivência
com aquela programação. Então, eu vou trazer um pouco de Áries e Libra, e aí eu vou deixar perguntas, porque se eu falar de cada um, a gente vai sair daqui, todo mundo vai querer, como é que acontece que é que um e que outro, né? O Áries é aquele que está em impulso, ele abre caminho. E Libra equilibra. Enquanto o Áries vê o eu, a gente chama na astrologia da criança. O Libra vê o tu. Olha que interessante. O eu e o tu. Né? Então, o Libra está olhando as pessoas e Áries está olhando a si mesmo. Eu vou falar algumas características só para vocês terem uma ideia. Então, Áries, ele é mais selvagem, mais instintivo, né? Abrir o caminho. E Libra é urbano. A gente vai ver as polaridades. Enquanto o Áries, ele é uma individualidade, Libra é a soma de todas as individualidades. Áries vai competir, porque ele é o que vai abrir caminho, e Libra, com aquela balança, vai negociar. Por curiosidade, alguém daí é de Áries e Libra? Tem Áries e Libra? Você é o quê, Maria Helena? Eu sou ariana, Ah, com ascendente em Áries. uau! Eu sou Libriana. Ah, que ótimo. Bom, a minha lua está em Áries, que é a parte emocional, né? Aqui a gente tem em Áries a força, que abre caminho, versus a razão, que é Libra. Então, para eu desenvolver meu lado sombra, eu preciso desenvolver quem é de Áries, a ponderação, o equilíbrio e a diplomacia. Quem é de Libra precisa desenvolver de Áries a iniciativa, a coragem e a autoconfiança. O Áries ele é muito bom no confronto. Mas em Libra eu preciso entender qual é o meu espaço e qual é o espaço do outro. O libriano precisa desenvolver a capacidade de colocar a raiva para fora. E o libriano é bom no confronto. E como é que a gente faz isso em uma aula de biodança? Como é que eu junto essas duas questões numa aula de biodança? Normalmente, eu não vou falar da aula em si toda, mas eu começo com aquele signo que está abrindo. O Áries, por exemplo, eu comecei com o túnel de abertura, porque abre caminho. Então, eu convidei todo o grupo. O que o grupo queria abrir naquele momento? Qual era a abertura de caminho que ele queria abrir? Comecei já com a abertura. A rapidez de Áries, porque Áries, como ele trabalha muito o impulso, ele não fica esperando o outro. Então, eu fiz algumas danças com muita rapidez. Rodas de explosão. Não sei se vocês conhecem o que seria a roda de explosão. Uma curiosidade, todo mundo que está aqui conhece biodança? Adriane disse que não conhece. É A roda isso, de, Adriane? A roda de explosão, não estou me lembrando. a roda de explosão, eu não sei nem quem foi que criou. É uma roda de transformação. Só que quando a música para, a gente e faz um novo grupo. Adorei. Sim. Por No isso que a gente chama ENAB de... teve, no ENAB teve um facilitador que facilitou esse exercício. Sim, pois é. Então, isso é puro Áries. O Áries é aquele que está ali, explode e vai começar outra coisa. Está Eu iniciando, está adoro. iniciando. Então, eu fui, quando eu trabalhava luz e sombra, eu fui elencando vários exercícios que têm a ver com aquele significado. E uma coisa que é muito interessante
porque como todos nós temos todos os elementos, quando a gente coloca isso de uma forma prática, todo mundo entra muito mais profundamente na vivência. Eu posso, por exemplo, dar uma roda de explosão num grupo e aquilo ali vai ter um efeito. Mas quando eu trago isso à luz de Ares, que ele rápido abre e toma iniciativa, aquilo aciona em mim o meu arquétipo. E isso traz uma potência. O que eu fui descobrindo desse trabalho, que ele vai muito mais fundo por ele ser tão arquetípico, por ele trabalhar essas imagens, por ele trabalhar os elementos. Porque Áries é de fogo e Libra é de ar. Então, nós temos esses elementos. Aí eu fui seguindo, aí eu vou harmonizando, depois no final eu harmonizo, eu trabalho harmonizando os dois elementos, porque eles têm função, eles têm um sentido, cada um tem um desafio e tem um sentido. É porque eu gostaria muito que vocês fizessem as aulas para poder sentir o que é viver, né? Cada um tem sua beleza e não tem um signo, e eu acho que é uma coisa que eu também procuro levar, que não tem um signo melhor do que o outro. Todos têm aprendizagem, todos. Porque aí tem aquele signo, nossa, o escorpião, nossa, virgem. Não, não tem isso, tem aprendizagem, tem caminho. E quando você vê isso atuando dentro de você, tem um significado mais profundo. Bom, até agora que eu falei só desse signo, vocês querem perguntar alguma coisa? Não estou ouvindo. Penso que não, Mônica. Ninguém se manifestou, pode seguir. Bom, eu vou dar um outro exemplo agora, que é de touro e escorpião, já que eu falei de escorpião. Tem algum taurino aqui? Tem alguém de escorpião? Você é taurina, Marta? É interessante ver se você tem porque nós somos regidos pelo signo solar, pela lua e pelo ascendente. Ainda tem o meio do céu, que ninguém olha o meio do céu. São esses os mais importantes. Então, por isso que é muito mais fácil a gente ter, né? Meu ascendente é touro. Então, o touro, ele fala de uma estabilidade. Escorpião está falando de morte. Está falando de um lado oculto. Olha que interessante. O touro, ele tem posse e tem apego. Escorpião tem desapego, tem transformação. São dois opostos. Como é que eu vejo isso na minha vida? Como é que eu lido com meus apegos? Como é que eu me deixo morrer para renascer? Então, quando você entra num espaço desse, você começa a se perguntar como eu estou lidando com essas questões. Então, o taurino, ele tem um gosto estético. Tem uma beleza, ele gosta das coisas bonitas, ele gosta das coisas boas. Só que ele também, a sombra dele pode ser desmedida, que é o prazer dos prazeres. Então, ele está fixado no material. Aí o escorpião vem e está fixado no imaterial. Ele não está preocupado com as coisas terrenas, ele está preocupado com coisas mais profundas. Então, ele puxa para um lado imaterial. No escorpião, o raso não tem interesse para ele. E
o taurino, ele vai para a beleza, para os afetos, para a sensualidade. Touro é terra, escorpião é água. E a gente pode ver, quando a gente trabalha nos 4 elementos, o que a água é, o que a terra é. A terra é o concreto, é o material. E a água está falando das nossas emoções profundas, das nossas águas mais profundas, do fluir. Então, ele é mais imaterial, né? Não tem o mesmo apego. Eu vou falar um pouquinho da aula aqui. Aí eu começo também nessa aula, eu usei uma música inicial, vou dar só um exemplo de cada um que eu usei. Eu usei aquela música Só Vendo Que Beleza, que fala da casinha lá em Marambaia. Vocês conhecem essa música? É uma música antiga. E eu vou levando as pessoas a encontrarem o belo do outro, a admirar, a enfeitar, a trazer esse prazer, né? A dança como um prazer, aterrar o amor. E no touro escorpião, eu posso levar para o hipopótamo, que é a água. Eu misturei um pouco também dos animais, trazendo essa simbologia. Usei a semente como um sentido de ir para a terra e nascer. Então, o que é muito legal da biodança, sem perder a estrutura, é levar um conteúdo desse que conversa com a biodança e fazer uma aula para montar. E as pessoas vivem isso de um outro lugar. Perguntas? Eu estou sendo mais rasa nos signos, porque, deixa eu só olhar aqui, para falar de cada um, demoraria um pouco mais. Gêmeos e Sagitário, o que é que eles têm de comum? Cada um tem um eixo. Gêmeo e Sagitário é o eixo da aprendizagem. Os Gêmeos, tem uma historinha que a Cláudia Libor fala que é muito interessante. O geminiano, ele vai lá para a banca de revista, sabe tudo o que está acontecendo. Ele tem a notícia, sabe tudo. Então, ele é o imediato. Mas Sagitário vai para a universidade, vai pesquisar, vai mais profundo. Então, a aprendizagem dele, ele é mais consistente. O outro sabe de tudo. Ele tem, geminiano, ele tem mais informação. E o Sagitário, ele tem formação. Ele sabe, ele procura. Enquanto, aí eu estou falando da polaridade o tempo todo. Enquanto o Gêmeos, ele é o mental, o outro é o espírito. Por isso que o Escorpião, ele tem, o símbolo dele é aquela flecha que aponta para o infinito. Ele está olhando lá adiante. O Gêmeos não, ele está apontando, são as duas casas. O geminiano, a gente ele tem tanta coisa, tem tantos interesses que ele dispersa. Mas o Sagitário, ele tem uma flecha, ele tem um foco. O que vocês imaginam que seja a sombra de um e de outro? Eu queria ouvir vocês. Porque ninguém quer se arriscar, não. Como uma boa sagitariana, tenho muita curiosidade nas coisas, mas a minha curiosidade também é um fogacho. Eu tenho curiosidade de saber, mas às vezes eu não me aprofundo. Não sei se é essa a minha sombra, se é a sombra do Sagitário. Pode ser, quando você fala de Sagitário, não sei qual é seu ascendente. Você sabe qual é? É Sagitário, Capricórnio, Virgem e meio do céu é Libra. A Libra, tá aí a Libra. Bom, não sei, porque o, o, o Gêmeos, ele precisa desenvolver o foco, que Sagitário tem. Aí tem que ver como é que é essa composição. Ele precisa desenvolver foco, meta, objetividade.
E o Sagitário, ele precisa desenvolver a comunicação, que é muito boa em Gêmeos. Gêmeo é bom para se comunicar. A adaptação, a curiosidade, ele precisa desenvolver. Então, o Sagitário, ele trabalha metas. Ele precisa desenvolver o olhar para os lados, enquanto o Gêmeos olha para o lado e esquece da meta. Né? Então, é muito curioso como a gente vê luz e sombra atuando. O que nós temos mais de consciência é o que está para trás. Mesmo que você, por exemplo, não tenha os dois importantes dentro da seu mapa astrológico, mas quando você dança isso, você percebe esses conteúdos dentro de você. Percebe se você tem mais foco, percebe se você olha para lá, o que você precisa desenvolver. Então, fica claro, a gente traz um conteúdo que é trabalhado na biodança. Não é um grupo regular, porque um grupo regular eu vou trabalhar o desenvolvimento do grupo, que é que o grupo está apresentando. Nesse caso, as pessoas vêm e sabem o que elas vão ver naquele conteúdo, como você trabalha, por exemplo, como Minotauro, quando você trabalha a Árvore dos Desejos, quando você trabalha o Renascer, tem aqueles conteúdos para serem trabalhados. Na Luz e Sombra, eu vou trabalhar os conteúdos dessas polaridades. Vou olhar aqui. Eu tenho que, como eu não sou uma astróloga, eu tenho que consultar o que eu fiz, um pouquinho das aulas. Estou pedindo para você falar de Leão, Mônica. Vou falar já, mas eu vou falar. Leão é muito interessante. Eu vou seguindo a sequência, que agora é Câncer e Capricórnio. Eu sei que depois que eu fiz isso, muitas pessoas resolveram fazer seu mapa astrológico. Porque é curioso você fazer seu mapa para compreender mais um pouquinho. A luz de Câncer é o zelo. Estão dizendo que Câncer é da água, é aquele mais o símbolo da família. A gente sabe um pouquinho disso, né? E Capricórnio é aquele animal que vai subindo aquele morro sem perder o passo, porque se ele perder o passo dele dar em falso, ele vai morro abaixo. Então, ele tem a cautela. É interessante o símbolo. Quando o Câncer é muita emoção, ele vai precisar desenvolver a racionalidade, a confiança e no meio externo. Então, Capricórnio, ele precisa desenvolver essa sensibilidade que Escorpião tem, aliás, que o Câncer tem muito. O Câncer vai para passado e para futuro. Ele pensa passado e futuro. Ele é voltado para a ancestralidade, passado e futuro. Mas o Capricórnio é presente. Como ele está escalando montanhas, ele tem que estar no tempo todo no momento presente, porque uma pisada em falso, ele pode morrer. A Câncer tem muita oscilação e Capricórnio estabilidade. O Câncer está o tempo todo ligado ao que está sentindo, ao mundo das emoções. E o Capricórnio é a realidade, estabelece prioridade no que tem que ser feito. Então, Câncer mais preocupado com o emocional. Tem algum canceriano e Capricórnio aí? Que aí vocês podem confirmar. Acho que não tem ninguém, por isso que não está todo mundo. Virgínia. A Virgínia. Você está aí. Tô, querida, é tudo isso mesmo, tudo isso, confirmo. E como é que eu fiz? Filho é assim. Eu começo uma roda, eu falar um pouquinho, eu comecei a roda de boas-vindas, com aquela roda do Caetano, que fala minha mãe e eu,
Meu irmão e eu, fala da família, né? Que o canceriano é bem família. Então, eu fui trazendo todos os elementos que cada signo tem e fui pegando vários exercícios para ir montando o grupo, deixando aqueles mais significativos. Daria para fazer, por exemplo, um mês inteiro só com luz e sombra de um signo. Mas eu fiz uma aula, eu tive que fazer um resumo. Bom, agora vem uma coisa que é maravilhosa, que vocês perguntaram, Leão e Aquário. Quem são os leoninos daí? Adriane, Bom, esse é o eixo das paixões e da identidade. No leão, a gente tem muito. Leonino, ele é singular, mas aquário trabalha para a comunidade, trabalha para o todo, o outro trabalha para si, né? Tem uma identidade pessoal, a outra tem uma identidade coletiva. E trabalha para o coletivo, para o plural, o outro é para o singular. O desafio do leonino é vencer o egocentrismo e entrar e se compartilhar com o outro, né? E, ao mesmo tempo, o aquariano precisa aceitar as mudanças e o ponto de vista do outro. Ele está olhando muito a comunidade, ele precisa olhar também o ponto de vista da outra pessoa. As qualidades que o leonino tem é criatividade, autoestima, magnetismo, e, ao mesmo tempo, o aquariano ele tem uma visão, ele tem uma todo, ele olha esse todo. O leonino precisa vencer a sombra dele, que é da rejeição. E a sombra do aquariano é o egocentrismo. Ele precisa, o aquariano precisa desenvolver as qualidades e acreditar em si, desenvolver as qualidades e acreditar em si, e o leonino acreditar em si a partir da visão do outro. Então, ele precisa incluir o outro. E esse eixo é fantástico, porque está trabalhando identidade. Está trabalhando identidade e comunidade. Que na biodança a gente vê o eu sou e, ao mesmo tempo, me sentir em grupo, me sentir dentro do coletivo. No leão, eu digo, eu realizo. E no aquário, eu digo, nós realizamos. Tem o eu e tem o nós. Quem estava pedindo aqui, eu gostaria de ouvir vocês, para não ficar falando sozinha. Posso falar uma coisinha que aconteceu? Pode. Foi bem interessante, foi agora no Enab. Eu estava com o Alceu, certamente falando das vivências coletivas que a Maria Helena fez junto com o Alceu, né, Maria Helena? E naqueles ajustes de, como diz, as adaptações e adequações que, assim, não são de última hora, mas sempre, a gente sempre tem que apertar os parafusinhos antes, né? Aí eu estava falando alguma coisa com ele, aí ele virou e falou assim: Você certamente é virginiana. Aí eu me assustei, né? Eu falei, virginiana? Acho que é por causa da questão organizada, de papel, né? De questão de fazer os esquemas tudo direitinho. Falei, não. Ele falou assim, mas o que que você é? Eu falei, eu sou leonina. Ele, desculpa, não está mais aqui quem falou? Tipo assim, como se ele fosse apanhar porque eu era leonino, quer dizer, a arrogância muitas vezes do leonino, né? Daquela questão que ele é visto, né? Assim. Então, eu achei muito interessante. Ele, desculpa, não está mais aqui. Foi muito legal. Que eu fui trazendo também, e a gente foi desmistificando, exatamente, a gente tem um lado muito negativo, muitas vezes, dos signos.
E como a biodança também trabalha o nosso lado luz, a gente vai levando luz para cada signo também, para a gente tirar essa coisa rançosa que a gente tem com o signo. Eu sou de virgem, aí disse, virgem, mas é assim, assim. Virgem separa os grãos, olha que maravilha, organiza. E é necessário. Mas se a gente focar para o Gostei, lado, separa os grãos, ficou lindo isso. se a gente. E é a imagem humana que a gente tem, né, de uma mulher. Podemos ter a nossa sombra, mas podemos olhar para ela e crescer com ela. E essa é a beleza também da dança dos signos, porque eu posso olhar o que eu preciso desenvolver. Então, é um convite diferenciado para a gente não surpreender. Ai, me desculpe, você é leonina, como se a gente fosse atacar, né? Se fosse atacar o outro. Mais curiosidades? Bem, aqui a gente. Essa foi uma aula bem especial. O mais difícil é quando a gente trabalha com o nosso próprio signo, que é Virgem e Peixe. Pense que Virgem ele vai olhar os detalhes. E Virgem de terra, Peixe é de água e o peixe está lá na espiritualidade, está lá no todo. O Virgem, por saber separar, ele vai discriminar. Então, nós precisamos desenvolver em nós mesmos essa sabedoria para discriminar, para ter consciência do que serve e daquilo que não serve. O peixe, por sua vez, tem um amor universal. Ele reúne todas as águas, ele inclui. Então, peixe ele inclui e virgem discrimina. Qual é a situação na vida que eu preciso incluir? Qual é a situação na vida que eu preciso discriminar? As minhas relações, ver o que eu quero, o que eu não quero, aceitar o outro. E virgem, nesse sentido, ele precisa mergulhar na sombra dele para aceitar as falhas humanas. Que essa é uma sombra de virgem mais difícil. Trabalhar que o outro seja diferente dele, que o outro é falho. Olhar também as próprias limitações, os próprios erros. E peixe, por sua vez, precisa discernir. Não é tudo igual, não é tudo... Tem a unidade, mas ele precisa discernir. Ver o dom da crítica para separar. Então, eu comecei essa roda de Virgem Peixe, uma roda de olhar. Para que é uma roda que eu fiz de transilim, que as pessoas vão dando as mãos, vão se olhando nos detalhes. Ao mesmo tempo que ela está circulando, quando aquela pessoa volta na roda e ela vê de novo, não é a mesma pessoa. Porque Virgem precisa abrir seu olhar para não ficar só no pequeno, enquanto Peixe amplia. Passei rapidamente as características de cada signo. E bem rapidamente, e bem, posso dizer, rasamente, porque eu não tenho uma ideia de aprofundar, mas dizer quando nós trabalhamos arquétipos, nós aprofundamos um tema desse muito profundo dentro da gente e faz a gente pensar. Agora eu vou ficar aberta para perguntas. Mônica,
Sim. Eu não sei se eu não ouvi, porque eu sou mariana assim meia dispersa de vez em quando. Mas qual é a sombra do ariano? Sombra do ariano é Libra. Vou botar aqui. É Libra. Porque Porque Libra, ele busca o tempo todo equilibrando. Mas o ariano, ele vai logo tomar um impulso. E o outro está medindo. Então, muitas vezes, o libriano fica medindo tanto que não sai do lugar. Está pesando. É isso ou é aquilo, é isso ou aquilo. Mas o ariano não, ele já foi lá na frente. Quando viu, já foi, porque ele tem um impulso. Então, o ariano ele sim, precisa absorver de Libra essa ponderação. Ele está ponderando. E o libriano precisa desenvolver a ação, porque senão ele vai ficar o tempo todo equilibrando um ou outro. Ele precisa seguir. muito bem. Fechou muito o taurino com o escorpião, porque minha mãe é taurina e meu pai era escorpião. Mas foi assim, impressionante como parece que eu Ah, estava vendo os dois. é uma coisa muito legal que aconteceu durante o grupo, é que as pessoas diziam assim, pai é assim, mãe é assim, e filhos? Agora eu compreendo meus filhos. Começaram a compreender os filhos. Tiveram um olhar diferente para compreender os filhos pelos signos. Porque meu É filho é assim. interessante. Não, minha filha tem tal comportamento, é completamente diferente do outro. Começaram a fazer várias pontes. As discussões foram muito ricas. Entendi. Quem gostaria de fazer pergunta para a Mônica? Ah, Liliana, vamos lá, Liliana. Mônica, só uma curiosidade, eu entendi luz e sombra, eu sou sagitariana. Na aula de biodança, só a título assim de informação, o que tu usaste assim para abrir a aula, algum exercício assim marcante para esses dois signos? Por exemplo, eu até dei um exemplo de Ares e Libra. A gente começou com Ares, com aquele túnel de abertura, onde as pessoas dão as mãos e a gente abre. Porque o ariano é aquele que inicia dentro do mapa astrológico, ele é o primeiro. Como nós fechamos com peixe, peixe é o último. Ele abre a criança e o pisciano é o mestre. Ele passa por toda a etapa de desenvolvimento. O que é muito rico é porque, se a gente estudar um pouco, eu tenho vontade de estudar astrologia, mas muito por curiosidade. Cada signo ele vai trazer uma aprendizagem para a sua vida, como um processo de desenvolvimento da criança ao mestre. Então, ele está abrindo. Eu comecei com um túnel de abertura. Eu dei o exemplo do câncer, que eu fiz uma roda de boas-vindas, porque o câncer tem a ver com a emoção, com a mãe. Então, trouxe o Caetano e disse, vou dar as boas-vindas. Minha mãe e eu, né? Meus irmãos e eu. Isso é puro câncer. E aí, uma coisa curiosa, que a gente entra nessa vibe e começa a ver as músicas através do signo. Essa música aqui está falando de tal signo. A gente fica nessa história, né? Essa música é isso. As músicas nacionais, porque tem as outras que eu uso também, as músicas estrangeiras também, músicas nacionais, mas cada uma vai estar falando. Assim como cada uma vai evocar um elemento. Que a gente está trabalhando os signos, mas os signos estão vinculados aos 4 elementos, que é uma outra grande paixão, são os 4 elementos. A gente tem, por exemplo, quando a gente trabalha a água, tem diversos tipos de água. Nós temos o mar, nós temos o riacho, nós temos o rio, nós temos cachoeira, lago, poça. Como é a água de cada um? Como é que ela se expressa? Né?
É muito rico ver qual é a minha, como é meu fogo. Posso ter um fogo de lareira, eu posso ter uma chama. Então, nos elementos também tem o fixo, o mutável, vai variar. Talvez dá mais um Mônica, fim. o que a Liliana perguntou foi exatamente o que que você usou para o Sagitário, né, Liliana? Sagitário e Gêmeos. Tá, A então vamos. biodança, queria. Essa era a curiosidade. O Gêmeos e Sagitário, o Gêmeos é aquele que vai para a banca de revista que, segundo a Cláudia Lisboa, sabe de tudo que está acontecendo. E o outro vai para a universidade, o outro vai ter informação, o outro vai ter formação. Eu comecei Tá. com Gêmeos, com roda de transformação, que é aquele, eu vou sair de um lugar, vou para o outro, vou sair para um lugar, vou para o outro, e aí eu não paro. O geminiano não para. Tudo é muito, muito rápido, e ele é o signo da comunicação. E as rodas de transformação também são de comunicação. Você sai de um lugar, vai para o outro. Daqui a pouco você vai para outro lugar. E eu fiz também, eu não sei o que vocês já ouviram falar do exercício do triângulo? Não sei. Triângulo. É assim. Você faz, ninguém sabe. Você pega um grupo e eu vou fazer um triângulo com fulano e com cicrano. Eu faço um triângulo. Mas eu crio um triângulo. Não precisa ser isósceles, nem escaleno, nem equilátero. Eu faço um triângulo. Quando eu toco a música, as pessoas vão se movendo, mas ela tem que continuar fazendo um triângulo. Não precisa ser igual. Ele só não pode fazer uma reta. Então, é uma coisa muito geminiana. Tem que olhar para os dois lugares e eu vou ter que me mover o tempo todo. Então, o grupo entra nesse espaço de dizer assim, eu sou... as pessoas se movem e elas me afetam. Então, o tempo todo na comunicação. Eu estou ali olhando um e outro. Eu não sei se eu consegui passar o que é o exercício. Sim, eu conheço, eu acho que por outro nome, mas não sei qual é. Você sabe qual é, né? Qualquer hora dessa eu vou botar lá no grupo para você fazer. Porque é muito rico. Primeiro, eu tenho que estar no presente. Eu preciso olhar os dois lados e me manter em movimento, em comunicação, que é muito, muito de gêmeos. A flexibilidade de gêmeos também. A capacidade que o geminiano tem, por exemplo, de abrir janelas. Ele está ali olhando, ele é muito curioso, então está ali olhando. E o Sagitário, por sua vez, ele é aquele que lança uma flecha, né? Ele tem um foco. Ele vai para muito mais distante. E ele vai além. O De Sagitário que vai além. forma você trabalhou o Sagitário? Sagitário, eu usei a flecha, lançar a flecha no que a pessoa queria, a determinação, caminhar com determinação, por exemplo, caminhar, porque o Sagitário, ele lançou a flecha e ele vai atrás. Ele vai atrás. Fiz a dança da garça, que é para ampliar o horizonte. A garça, ela amplia aquilo que eu vejo. A posição do infinito, estou olhando aqui a roda. E eu terminei, não vou dar aula toda aqui não, mas eu terminei com a música, eu comecei com a roda de transformação, mas eu terminei porque, como é o eixo da aprendizagem, eu terminei com aquela música Filosofia Pura. Quanto mais você ensina, mais aprende o que ensinou. Conhece a música com a Bethânia, Filosofia Pura?
É da Maria Bethânia esta? Maria Bethânia. Não, é Filosofia. da Maria Bethânia. Quanto mais você aprende, mais ensina. Está no meu iPad. É filosofia pura, acho que é da Bethânia. Então, a gente começa a olhar as letras da música na época, agora eu já me desvinculei, mas nós vamos fazendo pontes das letras com as informações dos signos. É um repertório vastíssimo. Mais E curiosidade? Hola, gostaria, hola Mónica. Claro, Gracias por, gracias por el espacio. Está muy rico. que Mónica, yo bom. soy de Venezuela y estoy curiosa de saber si yo soy del signo Escorpio y ya me doy cuenta que, o sea, que lo que tengo que trabajar es la parte de tierra, ¿no? O sea, Tauro. Sim, sim, sim. Ajá. Entonces, de verdad que no tengo muy poca tierra, porque soy Escorpión con ascendente Sagitario y mi luna en Géminis, ¿no? Y cuando me hicieron la carta, solamente tengo un planeta en tierra. Y de verdad que a mí me cuesta mucho, ¿no? Me cuesta concretar, soy mucho de ideas, soy muy profunda, o sea, a veces me dicen que soy demasiado intensa, ¿no? Porque siento con mucha profundidad, pero bueno, me falta esa cuestión de la concretud del tauriano, ¿no? De poner todo Sim, como en la materialidad. Y me identifiqué mucho cuando tú dijiste que el escorpión era inmaterial. Y sim, realmente me identifico mucho porque yo no me conecto tanto con lo material, sino más con esas profundidades emocionales, el sentimiento, ¿sabes? Entonces también quería preguntarte algo. Esto que tú haces aquí con biodanza en la metodología, o sea, ¿tú haces algún taller específico para los signos? O sea, todavía no he comprendido. O sea, ¿tú tienes un taller específico para danzar los signos? sim. E aí eu não sei se você estava aqui desde o início. Eu fiz primeiro na pandemia, comecei a trabalhar luz e sombra, e aí eu esqueci, eu deixei para trás. E eu fiz no meu grupo regular, que era um grupo intermediário. Eu fazia uma aula, cada aula eu trabalhava luz e sombra. Então, ao todo, foi uma aula que eu fiz, eu apresentei a proposta, fazendo a relação dos elementos com os signos, os 4 elementos com os signos. Dançamos os 6 aulas, mais 6 aulas, cada uma com luz e sombra, e a última, uma aula integrando todos os signos. Ok, comprendo. Pode ser dado no final de semana. Dá para encaixar no final de semana. Só porque eu tenho muitos outros trabalhos, eu decidi fazer assim. E meu grupo, os outros grupos fizeram assim: você não vai dar no nosso grupo? Você não vai dar no nosso grupo? Porque quem eu abri assim, quem quisesse frequentar o grupo, que era dos outros, eu tenho 4 grupos. Eu fiz um grupo de quinta-feira. Então, o grupo de segunda, terça e quarta, se alguém quisesse vir, ela às vezes vinham só para aquela aula. E por isso que o grupo acabou ficando muito grande, porque outras pessoas queriam trabalhar aquele conteúdo. Mas o bonito é quando você trabalha todo. Você trabalha todo. E nós temos, mesmo que você tenha pouca terra, você tem os 4 elementos dentro de você. Mas tem aquele que você precisa cuidar mais. Porque senão você mergulha no mundo imaterial e deixa de concretizar coisas. Exacto. Obrigada. Gracias. Gledson,
Está com a mãozinha levantadinha. Cledson, pode falar. Oi, não, é uma Oi. curiosidade. É, quando você trabalha, Mônica, os signos, é em uma aula só ou são várias? É uma maratona? Como é? Esse projeto que eu fiz no meu grupo semanalmente. Cada dia eu trabalhava luz e sombra de um signo. Por exemplo, eu trabalhei um dia com touro e escorpião. Aí na outra aula eu trabalhava com outra polaridade. E assim foram 6 aulas, mas eu fiz uma de apresentação, que eu estava explicando anteriormente, uma de apresentação, e depois que eu trabalhei todas as aulas, eu fiz uma focando a luz de cada signo. Porque essa é, eu acho que, uma pérola da biodança, quando ela nos convida a gente olhar a nossa luz. Também eu convidei para olhar a luz de cada signo, porque a gente tem um olhar, muitas vezes, muito crítico para cada signo. É isso. Mais alguém? Eu digo uma coisa, a melhor forma de vocês viverem isso que eu estou falando é dançarem luz e sombra. Gostaria muito de fazer essas suas aulas. Para o ano, se vocês quiserem, me organizem um workshop, eu vou para aí e dou trabalho luz e sombra. Vai ser Beleza, ótimo. combinado. É apaixonante. É porque assim a gente tem uma ideia, mas a gente não consegue imaginar essa aula, né? Claro, você É deu por isso que algumas áreas, por exemplo, é abertura, né? Eu sei, esse ímpeto de ir, isso eu tenho, né? Mas sentir, vivenciando a aula, sentir a minha sombra é diferente, né? A sim, gente sim. procura sempre saber do ariano, o que que o ariano é, como ele age, É, mas não vê a sua sombra. mas quando a gente pega a sombra, sombra é aquilo que eu não vejo, que eu não estou atuando. Então, a sombra aqui, ela não é olhada no lado negativo, ela é olhada no lado de uma polaridade que eu preciso absorver. Então, trabalhando isso dentro da metodologia de biodança, fica muito claro. Né? Quando eu digo, ok, é, o virgem ele está olhando muitos detalhes e o peixe está olhando todo. O peixe também é material e o virgem também é material. Mas um precisa olhar para o outro, porque não tem um lado que é melhor. Tem complementos. Tem aquilo que eu não estou vendo, que não estou desenvolvendo. Sim. Mais alguém gostaria de perguntar para a Mônica? Ana, diga lá. Não, só para ver o que que a Mônica acha, né? Eu gosto muito de astrologia e me interesso muito por mitologia. Trabalhei ano passado os deuses gregos, então os deuses eles são os planetas, né, que regem os signos. Então trabalhei Gêmeos através de Hermes, né? Enfim. E tem uma coisa muito interessante nesses eixos que eles são, quando a gente fala em luz e sombra, eles são opostos complementares, não é? Exatamente. Então, assim, a sombra, a luz de um é a sombra do outro. Então, o que Exatamente. falta em mim, o outro tem de sobra, né? Vamos dizer assim. Então, é isso. A gente pode olhar para esse outro oposto, né, Marina? Tu tem o oposto de Áries, não me lembro agora direito qual é que é. É Libra, né? Então, a tua sombra vai ser o aspecto mais luminoso de Libra. Aí tu vai ver tua sombra. E assim, sempre esses eixos. Então é bem interessante, é um trabalho super lindo, Mônica. Parabéns, assim, deve ser muito, muito interessante fazer essa dança mesmo. Aí a pessoa ganha uma amplitude de visão que é fantástica. Às vezes ela não Sim, olha.
e fica brigando com, vamos dizer, a sombra dela, quando ela, na verdade, ela precisa integrar. É igual o Minotauro, eu não vou brigar com a força, eu vou incorporar essa força que é do, do próprio mito, né? Eu não vou matar o Minotauro, eu vou incorporar a força. Rodolfo, você que fez essa aula, o que você gostaria de falar para nós hoje? Bem, eu digo que eu senti essa aula mais com o corpo, não tanto mental, porque eu tenho uma subjetividade um pouco diferente. Eu sou autista, então, como eu sou autista, eu não pego tanto essa subjetividade, sabe? E eu senti os efeitos da biodança, dos exercícios, do triângulo em geral. Mas eu não posso dar comentários muito subjetivos porque é o meu funcionamento neurológico. Eu sou assim. Tá bom, querido. Obrigada. Obrigada pela sua participação, Rodolfo. Mais É alguma mais pergunta? Mônica, eu te conheci lá em Brasília, não sei se você lembra. sim, lembro. Mas a gente conversou, mas não sobre esse trabalho, que eu nem sabia que você. Eu fiquei curioso, acho que como muitas aí, de participar de um trabalho desse. Então, que tal, Maria Helena, a gente trazer um dia a Mônica Oh, aqui do Sul? Eu Eu vou ela já amar. falou, prometo o ano que vem. de ir de Florianópolis até Porto Alegre, tranquilo. E aí dá para estruturar bem, por exemplo, dá para fazer pela manhã duas luzes e sombra, à tarde também, uma abertura na sexta-feira com todos, porque eu estou dizendo isso porque eu já pensei como é que eu ia fazer se eu fizesse no final de semana, porque eu acho que uma hora dessa eu vou fazer. Aí dá dois de manhã, dois à tarde, aí domingo de manhã dois, e a parte da tarde o fechamento com luz de cada um deles. Ao todo dariam 8, né? Porque cada aula, dá, um modo geral, dá uma hora e um pouquinho. Então, pela manhã daria para fazer 2 de cada um. E aí eu passo a teoria, vou passando a teoria. Eu não quis passar a teoria aqui porque eu acho que falar ia ser mais rico. Mas é possível. Sim, são 8 sessões, então. 8 sessões. Que É, daria uma é bem abertura, 2 de manhã, 2 à tarde, domingo de manhã 2 e um fechamento da tarde, uma aula só, né, seria. Que aí seria uma hora e pouquinha. Que aí daria para integrar todos os signos. A gente vai caminhando com os signos. É Perfeito. é um desafio porque tive que estudar quais são os exercícios que seriam mais adequados a cada um, as músicas também, me preocupo com as músicas, com as letras que evoquem isso, qual é a ponto de luz de cada um, o que vai definir, porque é uma escolha, o que vai definir cada um. Eu queria ver aqui a integração. A integração, só para vocês terem uma ideia, eu não fiz uma sequência que seria impossível. Então, eu comecei a caminhar com ímpeto, que é a Ariana com ímpeto. Caminhar com ímpeto, comer a lua inteira. Depois eu fiz uma roda de integração, depois de caminhar com ritmo. Com tomar, você se colocar no centro do mundo, que é o leão. Então, eu usei a música dos Beatles, Become the Sun. Né? Então, as pessoas caminhavam. E depois que você faz toda a jornada e vai dançando cada um, tem uma beleza. Porque a pessoa sente. Eu vou estar reforçando, nós temos todos os 12 signos. Pode ser que aquele esteja mais escondidinho, mas a gente vai dançando, vai fazendo a curva. Não, super bacana.
Então, que delícia a gente estar sempre aprendendo algo novo, né? Quem sabe a gente consegue te trazer. Esse ano vai ser difícil, Mônica? Já não, não é impossível. Esse ano, impossível. Impossível. Esse ano é impossível. Eu já Mas vamos estou, torcer. estou fazendo um reserva dos 4 elementos para 2027, Nossa, porque eu vou trabalhar agora em maio com os 4 elementos, que eu adoro. Vou trabalhar junto com a Magali Montandor. Como é um trabalho muito individualizado, tem lista de espera. Aí eu disse, olha, então vou dar para o ano, já estou marcando a lista de espera do próximo ano. poxa. Bom, mas a gente vai achar uma forma de trazê-lo. Tá bom, Tá, Mônica? tá bom. E eu vou amar. Olha, e eu vou amar dançar. Eu acho que todos, né? Então, foi um prazer enorme. Gratidão por você ter aceito o nosso convite. A AGB agradece de coração por esse momento lindo, né? E Olha, é sempre muito bom a gente saber essas coisas todas, né? Sobre o signo de cada um, e sempre a gente tem curiosidade. tá. Depois que eu fiz essa, eu primeiro quero agradecer o convite, eu adorei, né? As pessoas queriam que eu não queria que eu parasse, não. Aí eu fiz depois da luz e sombra, eu fiz meio do céu. Sério? Eu fiz meio do céu, mas deu trabalho, esse deu trabalho. Eu tive que estudar um pouquinho mais, porque é como o meio do céu tem a ver com a sua vocação. Qual é a vocação de cada signo? E aí, por outro lado, eu Interessante. entendi mais um pouco porque eu faço isso, porque o meu meio do céu é aquário. E aquário, ele é movido à novidade. Muito bem. Então, É, vai estudando cada vez mais, quando chegar a nossa vez de dançar com você, né? Vai ser mas eu maravilhoso. porque você não faz, então, Vênus, como cada signo se relaciona com o amor. Assim, gente, chega, tá bom? Pode ser que eu faça isso mais adiante, eu não sei, porque fazer um trabalho desse, eu já tinha um protótipo na pandemia, então eu tinha alguma coisa, mas fazer o meio do céu, aí me deu um pouquinho mais de trabalho, porque você abre um campo de estudo, né? E eu disse, Sim, eu não sou astróloga, eu sou facilitadora. Então eu vou trazer um pouco do conteúdo de astrologia para colocar a biodança. perfeito. E agradecer o Mas convite de estar com vocês, queridos. obrigada a você. Foi um prazer tê-la conosco, né? Gratidão por essa galerinha estar conosco. Nossa, sempre é muito bom ver esses rostinhos queridos, né? Obrigada pela presença, Rodolfo, né, que nós não conhecíamos, né? Os demais a gente já tem essa simpatia, esse carinho por todos, né? Então, gratidão pela presença. Vai ficar gravado para quem não conseguiu, né, chegar a tempo, e aí a E, gente disponibiliza. Tenham e eu todos uma ótima. faço um Pode convite falar. para seguirem no Instagram, Mônica Filizola 21, porque aí A vocês gente ficam segue. acompanhando. Vai deixar. A gente segue, Tá tá? bom. Um beijo, Obrigada. querida. Obrigada, obrigada a todos. E Boa gratidão. noite, obrigada. Boa noite, Boa gente. noite. Boa Gratidão, noite, obrigado. pessoal. Mônica, tchau, muito Abrazo. obrigada. Tchau, tchau, querida. Obrigada.